Fala pessoal, boa tarde, sejam bem-vindos aqui a mais uma live aqui no Brasil Escola. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre algumas doenças, né, as 5 principais aqui que eu separei que podem aparecer, né, na provinha do Enem desse ano e também no ano seguinte ainda, são muito, motivo ainda de muita pesquisa, muita informação. Olá, boa tarde. E aí pessoal, como vocês estão? Como é que tá essa correria aí para estudar para o Enem? Esse assunto, né, de doenças que a gente vai ver hoje é um assunto extremamente importante, porque quando você olha as últimas 6 provas, todas elas tiveram pelo menos 2 doenças. Ou, por exemplo, tiveram questões relacionadas com o tratamento, ou com a forma de profilaxia, na forma de evitar essas doenças, o contágio. Então, é um assunto sempre rotineiro, né? Sempre vai estar, sempre aparece, né, nas avaliações, principalmente do Enem, né? Que tem essa ideia de pegar uma pegada mais voltada para o nosso cotidiano, né? Sempre aparece mesmo. E eu separei 5 doenças aqui que tem grandes chances, né, de cair na nossa provinha desse ano, né, de 2020. Lógico que é um jogo de loteria, né? A gente está chutando aqui em cima de milhares de doenças que existem, mas existem vários indícios que a gente pode pegar no nosso dia a dia e que pode fazer uma doença ou outra ter um pouco mais de destaque, né? Então eu separei vários dados aqui, várias informações relevantes, né, do ano de 2019, 2018 também, que podem refletir agora nessas questões, nas provas que a gente tem agora de 2020, né? É lógico que a maior aposta, né, de todo mundo é ter o Covid, né? Aparecer o coronavírus lá na avaliação. Sim, caiu tratamentos, medicamentos, né, Marcela? Exatamente, sempre cai. Sempre tem uma questão relacionada à saúde, né? Essa parte, né, de doenças causadas, né, por vírus, transmitidas por insetos, causadas por bactérias, parasitas em geral, sempre é comum, sempre tem uma ou outra, né? Então, como eu estava falando, a maior aposta é cair o Covid na prova do Enem de 2020. Só que uma coisa que eu tenho um pouco de pé atrás, porque é muito comum essas questões que estão muito estouradas, né, na mídia o tempo todo, muita informação, né, senso comum sendo construído, não aparecerem na prova. Né? A gente teve vários exemplos, né? Teve um ano em que a gente teve uma das maiores secas registradas e não apareceu nada relacionado à água na prova, né? Então, na prova de biologia, no caso, ciência da natureza, né? Então, assim, sempre tem essa variação, né? E aí eu não gosto muito de ficar nessa, vai cair o Covid porque está acontecendo, a gente está vivendo a pandemia. Pode ser que ela apareça de outras formas, né? De uma questão mais social, pode aparecer essa questão dos cuidados, né? Que a gente se você parar para pensar, né, devia ser algo natural. Você compra algo no supermercado e você tem que lavar aquilo antes de consumir ou guardar dentro da despensa, né? Você tem que ter todo um cuidado de higienização daquele produto. E aí a gente veio com a pandemia e tem que reensinar, reaprender isso, né? Então algumas coisas elas vão, né, rodando ali, é um ciclo, né? Você aprende, esquece, aí vai, né? O Covid ele pode aparecer também muito em relação aos contato social, né? Você ter essa relação de proximidade, né? As possibilidades de contágio, porque não é só o coronavírus, eu separei 2 aqui que tem a mesma transmissão, que é pelo ar, secreção que a gente pode liberar, né? Quando fala, quando espirra, quando tosse, né? Eu separei algumas aqui pra gente poder conversar um pouquinho. Então, assim, por isso que eu não vou falar do Covid aqui hoje, né? Eu separei 5 doenças, e aí eu não coloquei o Covid, né, por conta de achar nesse ponto, né, de que como é algo que está construindo um senso comum muito grande agora,
pode ser que ele fique de fora nessa questão mais biológica, né, dentro da avaliação de ciência da natureza. Agora pode aparecer lá em geografia, ou pode fazer uma relação ali do nosso convívio social e essas outras doenças, né, incluindo o Covid, tá bom? A primeira doença que eu separei para vocês é uma que o brasileiro está acostumado a viver com ela, né? E a gente já deveria estar cansado de evitar ela, né? De não ter mais um aumento no número de casos, mas é a dengue, pessoal. A dengue é a doença que é uma epidemia, ela é endêmica, né? Ela já vai ficar aqui para sempre aqui, né? E a gente vem controlando ela, e aí de 2007 para frente a gente vem com um declínio muito grande, né, digamos assim, nas técnicas de evitar essa doença, e aí a gente começa a ter um aumento do número de casos, por conta basicamente de descuido, tá? De descuido. A população ela vai se descuidando, você aumenta o número de locais onde o mosquito, né, pode se reproduzir, pode colocar os ovos, e você aumenta o número de casos, né? Pode também ter uma relação com o período sazonal, né, da doença ali em cada região, mas principalmente o descaso, pessoal. Enquanto você não tiver, né, uma população ciente de que não precisa, né, tá passando a reportagem na televisão e assim por diante, você pode estar cuidando, né? Não é porque está sendo cobrado, não é porque está aparecendo na televisão, no rádio, né, que você não tem o período da doença, né? Então a gente precisa colocar isso, né, como rotina mesmo no nosso dia a dia, a gente ir cuidando nesse momento. Eu trouxe alguns dados aqui para vocês, eu vou pegar aqui, que eu separei, olha só, para vocês terem uma noção. De 2018 a 2019, pessoal, o país registrou 488% no aumento do número de casos de dengue. Então, só, né, em 2019, nas 14 primeiras semanas do ano, o país registrou 525 mil casos prováveis de dengue, né? Tem lá uma especificidade em relação ao diagnóstico, e 181 mortes provocadas pela dengue, né? Lembra que a dengue, ela é causada por um vírus, né? Então é uma doença viral. E ela é transmitida por um vetor, né, um agente transmissor, que é o Aedes aegypti, né? O Aedes aegypti, pessoal, ele é um mosquitinho, né? A gente tem toda aquela informação, né? Tem a marquinha lá nas patinhas, branquinhas e tal, aquela questão toda. Mas o mosquito, pessoal, ele não é realmente o vilão da história, tá? Ele simplesmente pega, né, o vírus de alguém contaminado e passa para outra pessoa, transmite para outra pessoa. Isso vai acontecer 100% das vezes? Não, né? E a primeira coisa que eu quero deixar bem claro aí para vocês é que muitas pessoas erram. Oi, boa tarde, Rafa, tudo jóia? É uma coisa que muita gente confunde, acha que o mosquito já nasce contaminado, né? Na verdade, ele se contamina e aí demora uns 10, 12 dias dentro do mosquitinho para ele conseguir transmitir para outras pessoas. E outro detalhe muito importante também sobre a dengue é que só o mosquito fêmea, né, só a fêmea que vai transmitir o vírus. Ah, mas por quê? Por um simples motivo, é só ela que vai sugar o sangue, né, no caso o hospedeiro, no humano no caso, para que ela possa, né, auxiliar no amadurecimento lá dos ovos, para a postura dos ovos, produção dos filhotes. Então, só a fêmea que vai ter esse caráter, né, hematófago, né, de sugar sangue humano, no caso aqui, né? E aí, depois que ela sugar o sangue de alguém contaminado, pessoal, é que depois de 10 a 12 dias que ela vai entrar nesse estágio de transmissão, né, que ela vai começar a transmitir, porque o vírus já se reproduziu no corpo dela e chegou nas glândulas salivares. Então, quando o mosquitinho picar uma pessoa, ela além, né, de sugar o sangue, ela acaba contaminando o animal, a pessoa ali no caso, com saliva, com substâncias, por exemplo, anticoagulantes e anestésicas, né, para conseguir sugar o sangue ali sem você perceber o mais rápido possível, né? Então, sobre a dengue, são 4 tipos diferentes, né? São 4 sorotipos que a gente fala, tá? Elas são dos gêneros flavovírus, tá? Flavivírus, perdão. Aí a gente tem, o vírus tem uma designação que é DENV, né? DENV, né? De 1 a 4. Então a gente tem dengue tipo 1, 2, 3 e 4. E tomem muito cuidado, por quê? Se você pegar a dengue tipo 1, você gera resistência contra ela, não é contra as outras,
tá? Se você pegar tipo 4, você gera resistência contra o tipo 4, não é contra as outras. Então você pode pegar a dengue mais de uma vez, tá? Então tem essa questão aí muito importante. E você precisa, né, ter sido ou não imunizado, né, de alguma forma, pegado a dengue já, para você evitar, né? Então, como a gente não tem vacina, o tratamento ele não é específico, ele está mais ligado a cuidar dos sintomas, a gente vai falar bastante dessa questão de que a pessoa pegou dengue uma vez, mas pode pegar de novo os outros sorotipos, né? Ah, mas e aquele mesmo sorotipo? Aí aquele ali, a pessoa pode ter desenvolvido a imunidade e aí não vai ter o desencadear, não vai desencadear, né, a doença, tá? Uma coisa que diagnóstico, né, de dengue, né, que é muito importante a gente falar, que é a trombocitopenia, significa níveis de plaquetas baixas, né? Você faz lá um exame de hemograma e aí você faz a contagem lá das plaquetas e vê que a plaqueta está baixa, pode ser um indício da dengue. Tem outros exames? Tem exames que vão detectar provavelmente o vírus, né, para você saber qual que é o sorotipo que está ali atuando. Mas o hemograma é um dos caminhos mais utilizados, né? Também tem a prova do laço, né, que o médico coloca, né, aquela liga, né, prendendo a circulação e vai fazer a contagem de manchas vermelhas em uma determinada área do braço ali, que é a prova do laço. Então, dengue, pessoal, é um assunto rotineiro, já caiu e cai sempre, tá? Aparece em várias provas paulistas e também o Enem, tá? Então tem que tomar muito cuidado com ela, dá uma estudadinha. Ah, mas dengue é fácil, eu estudo desde os 6 anos de idade, mas ainda passa um negocinho despercebido, tá? Então tomei muito cuidado com isso aí, principalmente essa questão que eu falei para vocês, que só as fêmeas transmitem, porque só elas vão sugar o sangue, e que ela precisa, né, ser contaminada. Então ela precisa picar alguém, pegar o sangue de alguém contaminado para que ela tenha o vírus, beleza? Então, dengue, tudo bem? Vocês querem perguntar alguma coisa? Ou eu preciso mesmo falar sobre profilaxia de dengue? Como é que você evita, né, dengue? Isso aí a gente já está cansado de saber, né, pessoal? Cuidar realmente, né, para evitar o foco, né, o local ali onde você tem a água parada, o acúmulo de água, tá? Flavivírus, tá, Denner? É do gênero Flavivírus, tá? Então, quando a gente fala sobre o aumento desses números de casos, está relacionado principalmente pela negligência, tá? Leptospirose eu não coloquei aqui na lista, mas depois a gente fala um pouquinho dela, tá? É porque leptospirose ela já apareceu bastante nos anos anteriores, né? Se eu não me engano, em 2016 caiu, em 2015 também, né? E aí, desde então, ela deu uma sumida. E hoje em dia, ela meio que deu uma ofuscada por conta de outras doenças que estão acontecendo, quadros de epidemia, né? Como a dengue aqui mesmo. Ela é um quadro de epidemia que está descontrolado, né? Descontrolado mesmo, tá? Mas depois a gente conversa um pouquinho. Pessoal, então você evitar lá o foco da doença vai ser o principal fator, né? Uma coisa que muita gente negligencia, que é cuidar dos doentes. Porque se eu tenho uma pessoa com dengue e eu evito que essa pessoa seja acessada, né, receba ali a visita de mosquitos, você vai diminuir o número de casos. Porque se não tem mosquito recebendo o vírus, ele não vai passar para outros, né? Então, eu sou a favor, eu acho que é importante, uma pessoa que está internada com dengue tem que estar numa enfermaria ou num apartamento que seja com tela, né, com proteção, né, com inseticida ali, para evitar. Porque se essa pessoa está contaminada e ela não vai passar para o mosquito, ai gente, quantas pessoas eu vou salvar nessa brincadeira, né? E aí traz para dentro da nossa casa, né? Questão de ter tela, inseticida, repelente, né? Roupas de manga comprida, se você estiver num local onde tem grande incidência da doença, não grande quantidade de mosquitos, né? Então tem que tomar cuidado sim, beleza? Então dengue, tranquilo, né? Acho que é a doença mais comum aí que a gente estuda mais, né? Digamos assim, mais famosa. Né? E junto da dengue também pode ir, né? Chikungunya, zika, né? Que segue o mesmo bonde, o mesmo caminho, tá? A outra doença que eu coloquei aqui na lista, pessoal, foi o sarampo. Sarampo. Nós ficamos 18 anos sem registro do sarampo. Olha que bacana, 18 anos. 18 anos. Só que aí a gente começou a deslizar, né? Principalmente em algumas regiões do norte do país. Então, por exemplo, trouxe um dado aqui para vocês. Ó. A gente tem um surto no Amazonas
com 9.779 casos, em Roraima, 349 casos, e até então eles tinham catalogado 12 óbitos, né, nos 3 estados, né? E você também tem na região do Pará também. Então, essa doença, pessoal, o sarampo, já vou explicar o que ela é, mas olha que coisa mais absurda. Primeiro você controla a doença, fica muito tempo sem registrar a doença, depois volta. Aí a gente fala que é uma doença reemergente. Ela já tinha acontecido, ela já era daquela região, a gente erradicou ela com, né, tratamento, né, evitando a transmissão em geral, e aí depois você volta a ter ela. Então a gente fala que é uma doença reemergente. É um termo que apareceu na prova de 2018, né, reemergente, e também apareceu uma definição bem parecida que é em 2019. Tá? Então fica com esse conceito aí na cabeça. Uma doença, quando ela foi eliminada ou abaixou demais os casos e aí de repente ela se torna epidêmica de novo, novamente começa a repetir, a gente fala que é uma doença reemergente. Tá? Então, ó, também é uma doença viral, tá? Ela é causada pelo Measles morbillivirus, tá? Que é um vírus também aqui, né? E pode ser transmitido de que jeito? Via aérea, tosse, espirra, à medida que a gente vai espirrando, fala, ou então o simples fato de respirar, tá? Ela vai ser deslocada, ela vai ser transmitida por microgotículas, micropartículas que a gente elimina quando fala, conversa, respira, espirra, tosse aqui, igual eu já falei para vocês. E ela é uma doença, gente, extremamente contagiosa. Só para vocês terem uma ideia, e tem uma estimativa, tem uma pesquisa que fala que uma pessoa contaminada com sarampo, ela pode contaminar até 90% das pessoas com que ela mantém contato, desde que essas pessoas não tenham sido imunizadas, né? Então, olha o problema disso. Uma doença extremamente contagiosa, né? A estimativa também traz um dado, né, de que uma pessoa contaminada consegue contaminar até 20 pessoas. Então, olha o peteco disso aqui, né? É uma doença bem complicada, né? Não tem tratamento específico, tá? Não tem tratamento específico. Então, o que o medicamento que vai fazer na hora do tratamento? É tratar os sintomas, vai diminuir o desconforto das pessoas, né? E aí, uma coisa que para mim, né, é uma das mais perigosas do sarampo, das mais perigosas mesmo do sarampo, pessoal. Quando você tem uma infecção por sarampo, ela ataca células do sistema imunológico, células beta, ou células B, como vocês preferirem, que ela vai lá, essas células, elas são responsáveis pela memória imunológica. Então, se você tem uma infecção com sarampo, o sarampo vai lá e destrói, pessoal, a célula de memória do seu sistema imunológico, ou seja, você vai perder informação de antibióticos. E isso vai abrir caminho para outras doenças, inclusive doenças que você já era imune e agora não é mais. Então, assim, só uma informação para vocês conseguirem gravar isso, né? O sarampo é como se fosse um reset. Ele vai lá e dá um reset nas suas células de defesa, né? E ela vai apagar alguns anticorpos que você tinha na memória para te defender de algumas doenças. Mas, nossa, Fred, são todos? É um reset total? Não, tá? Não. Pode apagar alguns anticorpos que não fazem muita diferença pra gente, que talvez foi uma coisa que você desenvolveu ali por um machucado, alguma coisa do tipo, mas quanto maior o tempo, né, que o sarampo ficar no seu corpo, maior a quantidade dessas células que ele vai destruindo. E aí a chance dele deletar ali um anticorpo muito importante é grande. Então o sarampo tem esse detalhe, eu acho que ele é um dos que mais chama a atenção por conta disso, né? Uma doença que vai lá e reseta o seu sistema imunológico, né? Então uma doença você estava imune, agora você pode pegar de novo depois que você teve o sarampo. Então ele abre as portas do seu corpo para outras doenças, tá? Peguei os sintomas aqui só para vocês verem o tanto que é comum, né? Os sintomas, né? E às vezes a pessoa passa batido, né? Febre acompanhada de tosse, irritação nos olhos, nariz escorrendo ou entupido, mal-estar intenso, né? E manchas vermelhas no rosto que depois passam para o corpo todo, né? Sim, Marcelo, assim, os sintomas em geral sempre vão aparecer, né? Principalmente como é uma infecção viral, vai ser muito parecida, né? Dani, células B, tá? E aí, a variedade é uma cascata, tá bom? Mas as manchas, quem que tinha perguntado? A Marcela. Mas as manchas, Marcela, é uma coisa bem característica do sarampo. Começa no rosto, depois vai aqui para a região atrás da orelha e depois espalha pelo corpo. Aí é bem característico mesmo o sarampo, não tem nem como confundir.
né? Então essas manchas aí são bem comuns. E como é que a gente evitava sarampo antes e não está evitando mais? O motivo para eu ter colocado essa doença aqui na lista, o movimento, né, de pessoas, de páginas e da sociedade em geral contra a vacinação, tá? Por quê? A vacina, uma das principais vacinas que a gente utiliza para evitar o sarampo, né, para imunizar o seu corpo contra o sarampo, é a tríplice viral, né, que além do sarampo ela vai evitar a cachumba e a rubéola, né, então vai te imunizar contra essas outras duas doenças. E aí o que acontece? Era uma vacina de ampla distribuição, digamos assim, programa, né, pessoal, que as pessoas iam lá e vacinavam e tal. Hoje não vacina, seja por questão de não querer, seja por questão de ficar longe, né? A nossa distribuição da vacina deu uma queda, tá? Deu uma queda. Tem várias regiões do Brasil que não estão recebendo na mesma quantidade que recebia há vários anos anteriores, né? A gente foi referência no mundo, se não me engano, em 2016, das campanhas de vacinação, né? E depois disso para frente foi, né, tendo uma deficiência grande, mas muito se relaciona com esse movimento anti-vacina, tá? Muito mesmo, tá? Você tem um aumento no número de casos de sarampo, né? Sarampo é uma doença que vai ser muito comum em crianças ali com menos de 5 anos, mas pode acontecer mais para frente? Pode, muito raro, mas pode. Mas 5 anos para trás é bem complicado e na maioria das vezes, sem tratamento e tal, é fatal. Então, tem muita relação com esse movimento anti-vacina, né? Esse movimento anti-vacina, ele vem ganhando força por vários problemas, várias questões, né? Mas tem uma questão que o pessoal adora falar, né? Que é a relação da vacina causando outras doenças, né? Primeira coisa que eu quero deixar bem claro para vocês é que a vacina, ela é feita, pessoal, de um material, né? Que é o vírus. Você pega o vírus, você vai transformar ele numa forma atenuada, você vai diminuir a virulência dele, a capacidade de infectar a célula, ou você mata ele, coloca partes dele ali. Então, quando você toma a vacina, você tem uma certa resposta imunológica, você tem os sintomas ali. Parece, né, que você está ficando doente por conta da vacina. Mas isso é o maior sinal de que você precisava dessa imunização. Porque se você ficou doente só de tomar a vacina, né, alguns sintomas só de tomar a vacina, que é uma fração microscópica ali do que o vírus pode vir a desencadear no seu corpo, imagina se você tivesse o contato com essa vacina de verdade, né? Para quem acompanha o canal, já viu live nossa, já viu aula nossa, aula minha no YouTube, eu sempre falo, né, a vacina te prepara para o pior, né? Então você tem uma amostra ali de uma coisa que vai ser 10 vezes pior na realidade. Então, a vacina, ela te prepara, né? Uma forma de profilaxia, beleza? Deixa eu ver o que mais que eu separei aqui do sarampo para falar para vocês. Tivemos um caso de tríplice viral no Brasil. Isso é uma notícia, foi de 2017, finalzinho de 2017. Um lote de vacina de tríplice viral, ela chegou, né, em um determinado estado e começou a causar problemas. As pessoas eram vacinadas ali e começaram a causar problemas. E aí o pessoal começou a cair matando, falando que estão querendo matar a população e por aí vai. A vacina, pessoal, ela precisa ser tratada, ela precisa ser cuidada de uma maneira muito específica. Temperatura, tá? Não pode pegar exposto à luz e tal. Tem todas essas condições para você cuidar e preservar a vacina ali antes de aplicar na pessoa. E aí descobriu, né, que nessa região o pessoal lá do posto de saúde lá passou por alguns problemas e essa vacina acabou ficando fora da temperatura ideal e exposta, né, de uma maneira lá, eles não citam na reportagem. Então, quando a gente fala da vacina, a gente tem que lembrar disso. O Brasil é gigantesco. Para uma vacina sair de São Paulo e ir para o Amazonas, por exemplo, leva tempo. Então, você tem que ter todo um recurso para levar essa vacina de maneira, né, perfeita, né, intacta ali, e que ela ainda funcione, né, por mais tempo. Tudo bem? E, só para adiantar uma coisa de vacina aqui também, pessoal, não se esqueçam, tá? Nem toda vacina é para sempre, tá? Tem vacina que você tem que tomar reforço, tem que tomar várias, tá? A tríplice viral, a gente tem a tetraviral também, que também vai estar relacionado com sarampo. Aí, quando você vai no posto de saúde, você informa lá a sua condição e tal, idade, se você já tomou, leva o cartão de vacina, eles veem qual que você precisa do reforço, beleza?
Então, sarampo, eu acho que é bem interessante ela aparecer na avaliação, né, no Enem, como eu falei para vocês, porque a gente ficou muito tempo sem e agora está voltando. E aí esse movimento da vacina, falar de vacina, falar da doença, é muito comum. E mais uma viral, né? Então a gente está no meio de uma pandemia viral e a gente tem, ó, já falei de epidemia de dengue e agora falando aqui de epidemia de sarampo, beleza? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Poliomielite, pessoal, poliomielite. O último caso de poliomielite, né, de paralisia infantil no Brasil foi em 1989. Nós estamos dentro da faixa lá do mundo que tem a poliomielite, a paralisia infantil erradicada, tá? Fred, mas não foi erradicado no mundo todo? Não, tá? Porque o tipo 1 selvagem, ele ainda roda em alguns países, né? O Paquistão, o Afeganistão e a Nigéria, tá? E aí, lembra, né? A pessoa pode muito bem viajar para lá, ser contaminada e voltar com essa doença aqui para dentro do Brasil. Ah, mas espera aí, como é que foi erradicada aqui no Brasil e isso ainda pode acontecer? Foi erradicada por conta da vacinação, tá? Que é aquela vacina oral, tá? Aquela da gotinha, tá? Então, você também tem ela na forma de injetável, tá? Mas também tem ela oral. Então, você tem um grande espectro de pessoas vacinadas. Só que aí entra aquele... Foi erradicada quando? Nós recebemos o certificado de livre de poliomielite em 1994, tá? Que foi o ano assim, que a gente realmente conseguiu comprovar, né, que tinha erradicado, né? Agora, em 1989 foi o último caso registrado, beleza? O pessoal chama de paralisia infantil, né? Esqueci de citar falar aqui para vocês, né? Pode ser pólio, o pessoal só chama de pólio, ou paralisia infantil, né? Na minha região aqui mesmo, paralisia infantil, que é o mais comum a gente falar, né? Então, essa doença, ela tem esse risco de voltar, né? A OMS alertou o Brasil por conta que o Brasil vem caindo esses níveis de vacinação, como eu falei para vocês. Então, vai diminuindo os níveis de vacinação e aí algumas doenças que são, né, evitadas com a vacinação começam a entrar no digamos assim, nosso sinal de alerta, né? E a poliomielite entrou nesse sinal aí, indicando porque você tem uma queda na vacinação. Antes atingia mais de 90% das crianças, hoje em dia não está chegando a 80% em algumas regiões, tá, do Brasil. Tá? O Brasil ainda está muito bem em relação a essa vacinação, mas ainda peca bastante em algumas regiões, tá? Como é que você pega a paralisia infantil, né? Principalmente contato direto com fezes, né, ou secreções eliminadas da boca das pessoas contaminadas, tá? Então, também, né, perdão, pessoal, desculpa. Nervoso, né? Secreção. Então, mesma coisa, pessoal, lá da gente falar do Covid lá, né? Transmissão via respiratória, não é novidade, né? Tem várias outras doenças aqui, né? Deixa eu pegar aqui umas informações para vocês. Quero pegar aqui os sintomas. Olha o tanto que os sintomas são complicados, ó. Quando você tem o desenvolvimento da poliomielite, né, na criança, ó, problemas ou dores nas articulações, principalmente relacionados às sequelas, tá, pessoal? Pé torto, conhecido como pé equino, né, porque a pessoa vai pisar, o calcanhar não encosta no chão, né, então vai ficar como se estivesse pisando na ponta do pé, tá? Pode desenvolver o crescimento diferente das pernas, tá? Isso é uma coisa bem complicada para a criança, né? Osteoporose pode desencadear também, paralisia de uma das pernas, aí você tem a paralisia da musculatura, né? Uma coisa que eu acho muito violenta, principalmente para criança, né, pessoal? Essa paralisia dos músculos da fala e de deglutição, né? Então, com isso a criança vai começar a produzir saliva e aí, como não consegue engolir, vai acumulando ali, tá? Isso, poliovírus. Então aí travou essa musculatura, dificuldade para falar, atrofia muscular, geralmente acontece nos membros inferiores, tá? Nas pernas, mas pode acontecer, por exemplo, nessa região aqui também, tá? E hipersensibilidade ao toque também é uma coisa bem comum, beleza? Dentro da poliomielite, tá? Então é o polivírus, né? A Camille tinha perguntado ali, sim, é o poliovírus, tá? É o causador, né, dessa doença. E como eu falei para vocês, o A2 e A3 já estão erradicadas no mundo todo, né? Que são três sorotipos, tá? Agora o poliovírus 1, ele ainda está lá no Paquistão, Afeganistão e Nigéria. Então, como a gente tem um fluxo de viagem, alguém pode ser contaminado lá fora por não ter sido imunizado com a vacina
e trazer essa doença aqui para dentro e contaminar pessoas que também ainda não foram imunizadas ou nem vão ser imunizadas, né? Então, é uma doença aí bem complicada. E como a gente já tem o selo de imunização, né, de livre da doença, né, vamos manter, né? Só que volta mais uma vez aquele movimento que eu falei para vocês anti-vacina, tá? Mais uma doença, a quarta doença, se eu não me engano, né, pessoal? Quarta, isso. Quarta doença, eu selecionei porque onde eu moro aqui, nós temos um pico dessa doença, um aumento de mais de 225% no número de casos dessa doença, e ela está relacionada demais aos jovens, tá? Que é a sífilis. Pessoal, a sífilis já foi decretada uma epidemia no Brasil, tá? Por quê? Nós estamos com um aumento de casos absurdamente, não é de hoje não, só para vocês terem uma noção. De junho de 2010 a junho de 2016 foram notificados 230 mil casos, só nesse período que eu falei, de 2010 a 2016, tá? Em relacionados a essa doença, tá? Então foi o último boletim epidemiológico que continha o sífilis, trazia esses dados aí, né? Tem um mais atual, mas eu não trouxe ele para vocês, que ele ainda tem umas variações lá, ainda não está muito completo, né? Ainda não foi fechado, tá? A sífilis, ela é causada por uma bactéria, tá? É uma bactéria que é o Treponema pallidum, ou pallidum, né? Como vocês preferirem falar, né? Esses nomes científicos, né? É uma bactéria espiralada e ela é altamente patogênica, pessoal. Então ela vai causar uma doença muito perigosa no nosso organismo. E a sífilis, ela é bem caracterizada por ter 3 fases. Geralmente a 1 e a 2 você tem vários sintomas que a gente consegue... Olá! Olá, boa tarde. Então a gente tem essas 3 formas, as 2 primeiras são onde os sintomas são bem visíveis, né? Tem até um sintoma lá que o pessoal fala que umas manchas na palma da mão, né? Na planta do pé também, que é bem marcada. E depois você tem um período assintomático. E aí a pessoa se não foi atrás de um tratamento, porque, por exemplo, as feridas que dão na pele, na fase inicial, somem sozinhas, não deixam cicatriz, né? E aí as pessoas deixa passar. A primeira e a segunda fase a pessoa deixa passar. Entra numa fase assintomática, vive um tempo, tá tudo bem, e depois entra na terceira fase, que é onde você pode afetar vários sistemas, principalmente cardiovascular e também neurológico. E aí a sífilis, na maioria dos casos, ela é fatal. Olha só um dado que eu trouxe aqui para vocês, que além da infecção sexual, né, a sífilis ela é transmitida principalmente sexualmente, né, tanto sexo oral, anal, né, penetração normal, comum, né, digamos assim, todas elas podem transmitir, né? Além dessas formas sexuais, também tem o contato com o sangue. Antigamente a gente tinha a transmissão por transfusão, hoje é praticamente inexistente por conta de todo o tratamento que a gente tem com a doação de sangue, né? Mas os maiores números de casos que nós estamos registrando é a transmissão vertical, que a gente fala, que é a transmissão, pessoal, da mãe para o bebê, para o feto, né? Então, em qualquer fase da gravidez, a mãe pode transmitir, né? Isso é um sinal de 2 coisas. Primeiro, a falta de uso de preservativos, né, na relação sexual, né? E segundo, a falta de neonatal de pré-natal, pessoal, onde a mãe tem todo um acompanhamento médico, né? Então, você vê que isso está acontecendo, porque se durante a gravidez você identifica que tem esse problema, né, que tem essa doença, você vai começar um tratamento, né, para evitar a transmissão, né? Na maioria dos casos, quando o bebê recebe, né, a bactéria ali da mãe, causa aborto, né, ou malformações, mas em alguns casos também o bebê nos primeiros meses da doença vai desenvolver, né, coloquei aqui, ó, pneumonia, feridas no corpo, né, alterações nos ossos, desenvolvimento mental e cegueira, né? Então é uma doença bem complicada. E aí a gente fala, mas nossa, é só prevenir, é só usar a camisinha? Sim, é só usar a camisinha, mas se você tiver alguns dos sintomas, né, que geralmente as pessoas elas não procuram ajuda médica por ser em regiões, né, íntimas, né, que são erupções que a gente tem na virilha, ou até no pênis, ou na vulva, né, na vagina propriamente dito, né, às vezes na boca, parte interna da boca também, a gente não procura, e aí nunca vai ser diagnosticado que tem a sífilis, né, só quando estiver na terceira fase lá, como eu falei para vocês, que é perigosa, né. E vamos falar de camisinha, só para vocês terem uma ideia. Segundo o Ministério da Saúde, entre os brasileiros de 15 a 24 anos,
apenas 56,6% usam camisinha no ato sexual. Olha para vocês terem uma ideia, esse dado aqui é de 2017, né? Então, só 50%, pessoal, só 50% dos jovens ativos, né, sexualmente que eles citam lá, que 56% utilizam, né, a camisinha. Nós já chegamos nesse patamar, nessa mesma faixa de 15 a 24 anos, a ter mais de 70% das pessoas utilizando camisinha. Tá? Então, a camisinha vai muito além, né, de só evitar a gravidez. Né? Você evita principalmente a transmissão dessa doença e a contaminação dessas doenças. Então, camisinha, gente, é algo assim indispensável, né, durante o ato sexual. Beleza? Tranquilo? Vamos lá para a última? E a última que eu separei aqui, pessoal, meningite, tá? Meningite. Ela matou 1.319 pessoas só em 2019, tá? E foram notificados mais de 15 mil casos, tá? Então, olha só para vocês terem uma ideia. Meningite, né? Meningite. 1.319 pessoas no ano passado. Então, tudo indica que é uma doença que pode aparecer na nossa provinha desse ano, né? Esses dados aqui eles foram fechados em dezembro e a gente abriu os novos dados agora em janeiro e já tem várias notificações de meningite. Também é transmitida por vias respiratórias, né, pessoal? Gotículas, secreções do nariz, garganta, né? E essa doença, para mim, ela é a que mais, digamos assim, vai envolver estudo. Então, se você tiver dúvida em meningite, vai lá, corre atrás, estuda bastante. Por quê? Ela é uma doença que pode ser transmitida, pode ser causada, por bactérias, vírus, fungos, parasitas. Desses 4, só bactérias e vírus são transmissíveis de uma pessoa para outra, tá? Então, fungos e parasitas, você tem que pegar o fungo, né, de outra forma, não é de pessoa para pessoa. Então, as transmissíveis, bactérias e vírus. Bactéria é a mais tensa, é a mais complicada de todas, tá? Sintomas, a gente tem vários sintomas, né? Mas febre, dor de cabeça, rigidez no pescoço, na nuca, tá? Náuseas, fotofobia, né? Que é a sensibilidade à luz, sonolência e irritabilidade, né? Porque você pensa, tá morrendo de dor, né? Por que que causa isso tudo? Porque tanto o vírus quanto a bactéria, elas vão inflamar, elas vão causar uma inflamação nas meninges, que são as membranas que envolvem o cérebro e desce, né, pela nossa medula espinal, tá? Então, tem que tomar muito cuidado com essa doença. E por que que fala da rigidez aqui na nuca? Porque essa meninge, ela está passando dentro, né, da estrutura óssea que a gente tem aqui da coluna vertebral. Então, quando você tem uma inflamação, isso vai atrapalhar no movimento ali, né, das vértebras, vai dobrar, né, essa estrutura que a gente tem do sistema nervoso. Então, se está inflamado, vai ter esse problema ali. Por isso que faz aquele teste, encosta o queixo no peito aqui para ver se tem uma rigidez. Geralmente a pessoa que está com essa inflamação não consegue nem abaixar a cabeça, né? Dói demais, né? Tá? Como é que a gente evita essa doença? É também a vacina, tá, pessoal? É também a vacina. Ela vai ter uma imunização para as 4 principais bactérias que causam a meningite bacteriana, né? E vai ser a imunização aí que a gente tem disponível, né? Que é a vacina ACWY, tá? Que são os 4 tipos dessa bactéria. Se for uma meningite bacteriana, aí você pode entrar com antibióticos, né? Você pode entrar com tratamento ali na pessoa. Agora, se for vírus, geralmente vai estar relacionado a evitar e diminuir os sintomas, principalmente a diminuição de dor, né, e tal, essa questão da rigidez, tá? E a febre, tá, pessoal? Porque a febre de meningite é súbita, né? Então ela vai de uma vez e pode passar dos 40 graus, né? 39, 40 graus fácil. Então tem que ser um tratamento rápido mesmo, tá? Então mal-estar, náusea, vômitos, né? Falei para vocês. Em alguns casos, o vírus e a bactéria também podem influenciar o status mental, tá? Então a criança, geralmente, começa a apresentar um estado de confusão, tá? Também está relacionado a isso. E no caso da bacteriana, por que ela é tão perigosa? Porque ela pode desencadear um quadro de septicemia. Então anota esse nome aí, septicemia, tá? É um termozinho que apareceu em algumas provas paulistas e tem tudo para aparecer no Enem aí esse ano, ano que vem, tá? Então septicemia é um sintoma causado por essa infecção chegar na corrente sanguínea. As toxinas dessa bactéria vai chegar na corrente sanguínea e vai atingir o corpo todo. Aí a gente chama de choque de septicemia. Leva à morte rapidamente. Então é muito perigoso mesmo, beleza?
Pessoal, então o que eu preparei para vocês são essas 5 doenças, né? Meningite, sífilis, a poliomielite, sarampo e a dengue, né? Que eu acredito que são as doenças mais comuns aí que a gente está vendo, né? Várias notícias aí que estão meio que sendo ofuscadas pela pandemia de Covid, né? E que vem apresentando um certo problema aí já há alguns anos, não só em 2020, mas 2019 também, como a gente tem aquela ideia de que a prova é baseada em coisas que aconteceram nas nossas atualidades, né, digamos assim, pode aparecer ali em 2019, 2020, são doenças aí que chamaram a atenção. Lógico que tem várias outras, né? Só para a gente poder encerrar, uma pessoa tinha falado sobre a leptospirose. Leptospirose já apareceu no Enem, já apareceu, se eu não me engano, eu estou com os cadernos ali, mas eu tinha conferido, 2016 ou 2017. Estão sempre relacionadas, pessoal, com a ideia de você... Já falo, tá, Galdino? Obrigado, Marcela, agradeço. A leptospirose, pessoal, está muito relacionado à nossa higiene, tá? Dos alimentos, digamos assim, o estoque de alimentos, né? A nossa conservação ali e também enchentes, né? Porque está relacionado, né? Com fezes de animais, né? Principalmente animais que a gente tem no esgoto, rato, gato também pode transmitir, tá? É mais difícil, mas geralmente rato é que eles falam, né? Então tem que tomar muito cuidado, principalmente por conta das enchentes, né? Aí já vai mais relacionado com essa questão mesmo da cidade, né? Daquela impermeabilização do solo e tal. Eu acho muito difícil aparecer leptospirose novamente. Pode acontecer? Pode. Talvez um pouco mais direto, né? Tratando sobre como é o vetor ou qual que é o causador, esse tipo de informação assim. Mas como vem aparecendo, né? Essa relação de enchente ou de cuidado, né, com a cidade, cuidado dos alimentos, a higiene, né, de latas, enlatados, principalmente que eles falam, eu acho que pode ser mais, pode deixar mais pro canto, né? Eu acho que eles podem cobrar mais essa ideia dos vetores aí, que está muito no foco hoje em dia, a gente entender, né, como é que a doença chega na gente e quem é o causador dessa doença, né? E muitas pessoas estão fazendo essa confusão, né? Ah, uma doença é causada por bactéria, a outra é por vírus, mas eu posso tomar antibiótico para vírus? Não, né? Antibiótico mata bactérias, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. A meningite que deixa mais sequelas é a bacteriana, tá? É a mais violenta delas, tá? A viral, você tem um tratamento dos sintomas e você evita a maioria das sequelas. Agora, a bacteriana, ela é bem complicada mesmo, tá? E por conta mesmo do diagnóstico, às vezes demora muito, tem um diagnóstico que você precisa fazer aquela coleta de líquido, né? Esqueci como é que chama, pulsão lombar, né? Então, às vezes demora muito e aí vai aumentando o risco, né? Quanto maior o tempo de negligência, o maior o tempo que demora para tratar, a gente vai ter problemas. Pessoal, por hoje é só. Brigadão, agradeço todo mundo aí pela presença e quem participou também. Espero que vocês continuem acompanhando a gente no nosso canal lá do YouTube e também nas nossas redes sociais, que a gente sempre está postando atualizações e mais informações e também divulga nossas aulas. E também o nosso podcast, tá? Vocês encontram lá no Spotify. Já tem podcast meu hoje, já saiu mais um hoje lá, a gente falando um pouquinho sobre doenças também. Obrigadão, pessoal, agradeço todo mundo. Beijo e abraço para vocês. Até a próxima. Tchau, tchau.